Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da jornada Inglês com a série The Chosen. Então faz o seguinte, solta o like aqui embaixo e vem com a gente para mais uma aula dessa jornada. Let's go! E na aula de hoje vamos analisar aquela famosa cena em que Jesus está em sua terra natal com as pessoas que ele cresceu, e ali naquele momento, naquele lugar, as pessoas estão duvidando de quem ele era, duvidando pelo fato dele ser o Messias e realmente o criticando por conta das palavras que ele havia dito naquele ambiente. Nós vamos fazer o seguinte, vamos começar essa aula assistindo essa cena 100% com legendas em inglês. Eu quero ver o seu comentário aqui embaixo dizendo o quanto que você consegue entender dessa cena com legendas em inglês. Comenta aí, vamos lá. If you do not realize that you need a year of the Lord's favor, then I cannot save you. Who do you think you are? This is what Hannah talked about. That he even called himself the Messiah. Are you claiming to be the Messiah? Or are you merely claiming to speak for the Lord as a prophet? Yes. You are a false prophet. Whoa, that is quite a thing to say. Jesus, maybe we should leave. Lazarus, you're his friend. You cannot be involved. You know what the law of Moses We are all his friends, Aaron. We cannot say things like this. Jesus, stand up at once. Rabbi, please. Rafi, come with Jesus and me. We will leave, and you can all continue the service. Rabbi Benjamin has asserted false prophecy, and I cannot argue. You said you saw the miracle. He's saying only he can save He us. did not use those words. It's what I meant. Jesus, you're not helping. He's saying we are not the holy ones chosen. Now, he did not say that. In words, a book of Moses. But the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, that same prophet shall die. Rabbi Benjamin, I beg of you, not this. Lazarus, it's fine. Jesus, they're going to... Yes. Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. I am the law of Moses. E é isso aí, my friend! Você que não assistiu a primeira, a segunda aula da jornada Inglês com The Chosen, o que eu recomendo? Venha aqui na playlist e assista a primeira, a segunda aula, que foram aulas sensacionais, cenas maravilhosas. Você que tem alguma recomendação de cena para nós analisarmos com detalhes, comente aqui, me diz aqui nos comentários. Preste atenção! Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos na aula número 2. Vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. A primeira frase que nós temos é essa aqui. Preste muita atenção. Olha só o que é dito. If you do not realize that you need a year of the Lord's favor, preste atenção, a primeira frase dita por Jesus, ele está dizendo o seguinte: If you do not realize that you need a year of the Lord's favor, o
que ele quer dizer? Preste muita atenção, vamos entender palavra por palavra. Quando ele fala if you do not realize, para começar, realize não é o verbo realizar. Eu sei que parece, mas não é. É um falso cognato. Falso cognato é quando parece uma coisa, mas na verdade é outra. Quando ele fala if you do not realize, ele está dizendo se vocês... Aqui é importante você saber o seguinte. Numa cena como essa, você tem que ler o contexto. Quando ele fala if you, pode significar se você ou se vocês. Nesse caso, como ele está se referindo a mais de uma pessoa, então é vocês. E quando ele fala do not, isso indica presente na forma negativa. Juntando o auxiliar do com not, indica que o verbo perceber, que é o realize, está na forma negativa e também no presente. Não só no presente na forma negativa, como também está no plural. Então, esse início, if you do not realize, se vocês não perceberem, that significa que you need a ear of the Lord's favor. Se nós traduzirmos ao pé da letra, significa que vocês precisam a ear de um ano of the Lord's favor, que seria ao pé da letra do favor do Senhor, que nós adaptamos para a graça do Senhor, né? Um ano da graça do Senhor, levando em consideração que favor e graça são praticamente semelhantes. Para quem não sabe, o significado da palavra graça é favor e merecido. Aquilo que você não merece, mas recebe. Então, o que Jesus está dizendo? Se vocês não perceberem que precisam de um ano da graça do Senhor, if you do not realize that you need a year of the Lord's favor. If you do not realize that you need a year of the Lord's favor. If you do not realize that you need a year of the Lord's favor. If you do not realize that you need a year of the Lord's favor, then I cannot save you. Then I cannot save you. Isso aqui, ele está dizendo simplesmente then. Então, I cannot, eu não posso, save you, salvar vocês. Simplesmente, então, não posso salvar vocês. Then I cannot save you. 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 Who do you think you are? Who do you think you are? Who, quem? Do you think, você pensa ou você acha? Do, mais uma vez indicando que a pergunta está no presente. Você só usa do em perguntas de presente. Lembrando, você só pode usar do com I, you, we e they. Nesse caso com you. Então, quem você pensa que você é? Who do you think you are? 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 This is what Hannah talked about. This is what Hannah talked about. É sobre isso que a Ana falou. Preste atenção, se a gente for traduzir ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Isto é, this is what, o que a Hannah, né, a Ana, talked, falou, conversou about, sobre. Claro que esse sobre, no português, ele vai lá pro começo, tá? Por isso que a gente traduz aqui pra sobre isso que a Ana falou. This is what Hannah talked about. 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 That he even called himself the Messiah. That he even called himself the Messiah. Então, that aqui significa que, tá? Entenda que é um conectivo, que ele, that he, eu não coloquei o que aqui embaixo porque não precisava, mas that he even called, que ele até, esse even carrega o sentido de até, called, passado do verbo chamar, call é chamar, called, chamou. Ao pé da letra tá dizendo assim, ó, que ele até
chamou a si mesmo. Called himself, esse himself significa a si mesmo, ele mesmo. Então, that he even called himself, eu adaptei aqui embaixo para ele até chegou a se autodenominar, porque é um verbo que ele fala sobre si mesmo. Quando ele fala called himself, chamou a si mesmo, chamou a ele mesmo. Eu coloquei aqui, ele até chegou a se autodenominar, que é sinônimo. The Messiah, que no português nós chamamos de o Messias. Ele até chegou a se autodenominar o Messias. That he even called himself the Messiah. 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 Are you claiming to be the Messiah? Aqui, preste atenção, ele está começando uma pergunta, por isso que não tem ponto de interrogação. Ele está fazendo uma pergunta. O rabino está perguntando, are you claiming? Você está alegando, afirmando. Entenda que claiming pode significar alegar, afirmar, até mesmo reivindicar, que é o que Jesus faz, ele reivindica a posição de Messias, né? Então, você está alegando ser o Messias? E aí, preste atenção, não tem ponto de interrogação, vírgula, nem nada, porque a pergunta continua na próxima frase. Então, are you claiming to be the Messiah? Você está alegando ser o Messias? Are you claiming to be the Messiah? 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 Or are you merely claiming to speak for the Lord as a prophet? E aí ele continua a pergunta. Or are you merely claiming to speak for the Lord as a prophet? O que ele está perguntando? Or are you, ou você está, merely, meramente, claiming to speak, alegando, falar, for the Lord, pelo Senhor. Entenda que for não é para, aqui é por. Na maioria das vezes for, o primeiro sentido dele é por, pelo, pela, antes de ser para. Aqui é falar pelo Senhor. É o que faz um profeta. O profeta ele representa a voz de Deus na terra, no Velho Testamento. Portanto, aqui, to speak for the Lord, falar pelo Senhor. As a prophet, como um profeta. Então, ou você está meramente alegando falar pelo Senhor, pode até ser em nome do Senhor, como um profeta, né? Enfim, or are you merely claiming to speak for the Lord as a prophet? Or are you merely claiming to speak for the Lord as a prophet? Or are you merely claiming to speak for the Lord as a prophet? Or are you merely claiming to speak for the Lord as a prophet? Yes. Yes. Sim. Yes. 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 You are a false prophet. You are a false prophet. Você é um falso profeta. Bem simples de entender essa frase, né? You are a false prophet. 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 Whoa, that is quite a thing to say. Aqui, Lázaro se levanta e diz, uau, esse uau é como se fosse no português. Wow, that is quite a thing to say. Essa é uma frase que no português seria algo do tipo, isso é algo forte de se dizer. Isso é algo a mais a se dizer. É uma coisa muito forte, muito pesada a se dizer. É exatamente isso que ele quer dizer dentro desse contexto, tá? Que é algo, isso é o bastante para se dizer. Ou seja, o rabino está fazendo uma afirmação. Você é um falso profeta. O que era uma coisa muito pesada na época, quando alguém era declarado como falso profeta, porque de acordo com a lei de Moisés, essa pessoa deveria ser morta. E aqui, preste atenção, quando ele fala that is quite a thing to say. A thing significa uma coisa, to say, a se dizer. Então, uau, isso é algo forte de se dizer. Wow, that is quite a thing to say. Whoa, that is quite a thing to say. Whoa, that is quite a thing to say. Whoa, that is quite a thing to say. Jesus, maybe we should leave. Jesus, maybe we should leave. Quando ele fala Jesus,
Jesus, maybe, talvez, we should leave, nós devíamos sair. Should é o modal verb que você sempre vai usar num contexto de recomendação, conselho, sugestão. É o que Lázaro está falando para ele aqui, ó. Nós deveríamos sair. Nós devíamos sair. E aqui eu quero que você preste atenção comigo, por quê? Porque agora vai começar uma discussão, vai começar uma treta aqui. E sim, as falas elas vão ser rápidas, vai ser uma em cima da outra. E nós vamos analisar cada detalhe dessa discussão aqui. Vamos lá. Jesus, maybe we should leave. Jesus, talvez nós devíamos sair. Olha aí. Jesus, maybe we should leave. Jesus, maybe we should leave. Jesus, maybe we should leave. Lazarus, you're his friend. You cannot be involved. Lazarus, you're his friend. Lázaro, você é amigo dele. You're his friend. Você é amigo dele. You cannot be involved. Você não pode estar envolvido. Então a frase toda é: Lázaro, você é amigo dele, você não pode estar envolvido. É como se fosse assim, ó: Lázaro, você é amigo dele, não se mete. Lazarus, you're his friend. You cannot be involved. 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 You know what the law of Moses says? E aí a frase vem: You know what the law of Moses says. O que essa frase quer dizer? You know, você sabe. What the law, o que a lei of Moses says, de Moisés, disse. Então você sabe o que a lei de Moisés diz. You know what the law of Moses says. You know what the law of Moses says? You know what the law of Moses says? You know what the law of Moses says? We are all his friends, Aaron. We Olha só que pesado isso aqui, gente, ó. cannot say things like this. Juntando essas duas frases, we are all his friends. Somos todos amigos dele. Nós somos todos amigos dele. Aaron, que é o nome do rapaz ali, né? We cannot say things like this. O que o Lázaro tá falando? Nós não podemos dizer, we cannot say things, coisas, like this, como isso. Claro que eu adaptei aqui pra nós não podemos dizer esse tipo de coisa. Nós não podemos dizer algo como isso. Seria isso, tá? Então, nós todos somos amigos dele, Aaron. Nós não podemos dizer esse tipo de coisa. We are all his friends, Aaron. We cannot say things like this. We are all his friends, Aaron. We cannot say things like this. We are all his friends, Aaron. We cannot say things like this. We are all his friends, Aaron. We cannot say things like this. Jesus, stand up at once. E então o rabino dá essa ordem para Jesus. Jesus, stand up at once. Para começar, para quem não sabe, stand up é o ato de se levantar. Se levantar no sentido de ficar de pé. Ficar de pé na posição que você está. Stand up. At once seria algo do tipo de uma vez por todas. Eu adaptei para agora mesmo, tá? Então, Jesus, levante-se agora mesmo. Jesus, stand up at once. 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 Rabbi, please. Rabbi, preste atenção. Rabbi, rabino, mestre, por favor. Rabino, por favor. Rabbi, please. Rabbi, please. Rabbi, please. Rabbi, please. O que eu acho interessante porque eles pronunciam mais ou menos assim, Rabbi, ao invés de Rabbi, normal, sotaque. Olha só. Rafi, come with Jesus and me. We will leave and you can all continue the service. Rabbi. Então temos aqui, ó, Rafi, come with Jesus and me. We will live and you can all continue the service. Para começar, Rafi é o nome do cara ali, né? Come with Jesus. Vem com Jesus e comigo. Venha com Jesus e comigo. Come with Jesus and me. Linha de baixo, segunda linha aqui em cima. We will live. Nós sairemos, nós vamos sair. É importante saber que o will sempre antes de um verbo indica futuro. Então, we will live. Nós sairemos. And you can all. E vocês todos podem. Continue the service. Continuar o culto. É importante você saber que culto em inglês é o termo service. Ou seja, culto a gente não assiste, a gente presta culto. É um serviço, é uma ação de servir. Por isso que se usa a palavra service. Fica aqui a lição para nós brasileiros, né? Culto é uma ação de serviço. Então a frase toda, Rafi,
vem com Jesus e comigo. Nós vamos sair e vocês todos podem continuar o culto. Rafi, come with Jesus and me. We will live and you can all continue the service. Rafi, come with Jesus and me. We will leave, and you can all continue the service. Rafi, come with Jesus and me. We will leave, and you can all continue the service. Rafi, come with Jesus and me. We will leave, and you can all continue the service. Rabbi Benjamin has asserted false prophecy, and I cannot argue. O que o Rabino fez aqui foi exatamente o que ele está descrevendo agora. O Rabino Benjamin afirmou, testificou uma profecia falsa. Quando a pessoa ele usa ali o verbo asserted, é o ato de afirmar, declarar uma profecia falsa. Que foi o que o Rabi fez ali, né? E aí presta atenção. E eu não tenho como contestar isso. É o que ele diz por último, né? I cannot argue it. Vamos entender então palavra por palavra. Rabbi, né? O Rabbi Benjamin, o Rabino Benjamin has asserted. Não só usou asserted no passado, mas usou has, o que indica que é uma estrutura no present perfect, fazendo uma conexão de algo que ele afirmou e tem total reflexo no atual presente. Parece que é uma estrutura de passado, mas o present perfect fala mais sobre presente. O reflexo atual é que ele tem afirmado, mas é claro, a gente vai adaptar para afirmou. Uma falsa profecia, false prophecy. Você vai entender que profeta, prophet, profecia, prophecy. E aí no final, depois da vírgula, and I cannot argue it. Argue é o ato de brigar, discutir e até mesmo nesse sentido, contestar. Então, o Rabino Benjamin afirmou uma profecia falsa e eu não tenho como contestar isso. Rabbi Benjamin has asserted false prophecy and I cannot argue it. Rabbi Benjamin has asserted false prophecy, and I cannot argue. Rabbi Benjamin has asserted false prophecy, and I cannot argue. Rabbi Benjamin has asserted false prophecy, and I cannot argue. You said you saw the miracle. You said you saw the miracle. Você disse que viu o milagre. Dois verbos no passado. Primeiro said, passado do verbo say. To say, no passado, said. You said, você disse. You saw the miracle, você viu o milagre. Então você disse que você viu o milagre. You said you saw the miracle. 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 He's saying only he can save us. Olha só que profundo. He's saying only he can save us. Ele está dizendo que somente ele, que só ele pode nos salvar. He's saying, ele está dizendo. Only he, que somente ele, que só ele, que apenas ele. Can save us, pode nos salvar. Esse us que você está vendo por último aqui significa nós. Ou seja, salvar a nós. Ele pode salvar a nós. É claro que a gente adaptou para só ele pode nos salvar. Então ele está dizendo que só ele pode nos salvar. He's saying only he can save us. 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 He did not use those words. E aqui é interessante porque, beleza, ele disse, ó, ele disse que só ele pode nos salvar. E aí Lázaro tenta defender Jesus dizendo, he did not use those words. Ele não usou essas palavras ou aquelas palavras, those significa essas, aquelas. E aí, did not, que foi usado aqui, indica passado na forma negativa. Ou seja, quando ele fala he did not, né? Ele não usou. Ou seja, você poderia até adaptar did not para didn't, se você quisesse contrair. Mas entenda, he did not use, ele não usou. Those words, essas palavras. Então, Lázaro tentou defender. Então, voltando, a frase do rapaz foi, ele disse que só ele pode nos salvar. E aí Lázaro chega dizendo, ele não usou essas palavras. He did not use those words. 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 It's what I meant. Então Jesus diz, it's what I meant. Murilo, o que significa meant? Passado de mean, que é o verbo significar, ou quando você quer expressar algo que você
quer dizer, preste muita atenção aqui. Quando você fala I mean, sem ser meant aqui no passado, I mean é quando você quer traduzir assim, ó. Quer dizer. Quando você quer expressar alguma coisa, sabe? Você fala assim, ó. Quer dizer. I mean. Esse quer dizer, você está especificando o que você quer expressar. Quando ele fala que I meant, não dá para traduzir ao pé da letra, entenda isso, porque se você traduzir I meant ao pé da letra vai ficar eu signifiquei. Isso é o que eu signifiquei. Não faz sentido. É um verbo que você tem que obrigatoriamente adaptar dentro do português. Então, it's what I meant. Jesus está dizendo, foi o que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. Isso que, voltando na frase anterior, o primeiro rapaz disse, ele disse que só ele pode nos salvar. E aí o Lázaro diz, ele não usou essas palavras. E aí Jesus fala, foi o que eu quis dizer. It's what I meant. Que só eu posso salvar. É isso que ele quis dizer. Então, it's what I meant. It's what I meant. It's what I meant. It's what I meant. Jesus, you're not helping. E aí vem a frase mais cômica do Lázaro nessa cena, que é Jesus, you're not helping. Jesus, você não tá ajudando. Jesus, you're not helping. Frase na forma negativa com o verbo to be, negativo do presente contínuo, algo que não está acontecendo, você não está ajudando. Tem um ing no help para indicar que é ajudando. Jesus, you're not helping. Jesus, you're not helping. Jesus, you're not helping. Jesus, you're not helping. He's saying we are not the holy ones chosen. Preste atenção aqui porque eles usam uma expressão que é the holy ones chosen. Preste atenção aqui, ó. Primeira frase é he's saying, ele está dizendo we are not, que nós não somos. Então ele está dizendo que nós não somos. Beleza. Linha de baixo, quando ele cita essa expressão the holy ones chosen, primeira coisa que você precisa saber é que chosen, o título da série, né? The Chosen, os escolhidos. Sim, só que aqui chosen é escolhido. Se você for traduzir ao pé da letra, essa expressão significa o escolhido do santo. Simplesmente. Quando você fala the holy one, holy é santo, sagrado, e one é só para indicar que é um sujeito. Então é os escolhidos do santo. É isso. A expressão the holy ones chosen seria isso, os escolhidos do santo. É uma expressão bíblica, claro, para se referir a exatamente o que eu escrevi aqui embaixo, o povo escolhido de Deus. Então ele está dizendo que não somos o povo escolhido de Deus. He's saying we are not the holy ones chosen. He's saying we are not the holy ones chosen. He's saying we are not the holy ones chosen. He's saying we are not the holy ones chosen. Now he did not say that. Now he did not say that. Now, agora. He did not say, ele não disse that, isso. Agora, ele não disse isso. Now he did not say that. 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 In words, a book of Moses. E aqui eu quero enfatizar mais um erro de legenda. Quem assistiu à última aula sabe que essa legenda que nós estamos trazendo aqui é exatamente a legenda que é apresentada lá na Netflix, tá? Só que tem uma falha de legenda aqui que é o seguinte, presta atenção. Quando o rabino fala in words, e aí na legenda ele está escrito a book of Moses, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se você for traduzir isso aqui vai ficar assim, ó. Nas palavras, e aí embaixo, um livro de Moisés. Sim, aquele a significa um ou uma. Não faz sentido. O que ele quis dizer aqui foi colocado na legenda errada. Ele está usando o termo of. O mesmo que está ali entre book e Moses. Então é of book of Moses. Porque é como se ele estivesse falando assim, ó. Nas palavras do livro, in words of book of Moses. Nas palavras do livro de Moisés. Vai ficar exatamente assim, ó. Presta atenção. In words of book of Moses. Nas palavras do livro de Moisés. É isso. Tá, mas por que ficou diferente? Você vai entender. Porque a palavra of, primeira coisa que você precisa saber, ela não é pronunciada com som de O, off, nem com som de F, piorou. O som dessa palavra, de acordo com a transcrição dela, é o som do A e é o som do V, of. Só que quando alguém fala rápido demais, esse V ele quase não aparece, o que enfatiza apenas o som do A. In words, a book of Moses. É assim que ele fala.
Portanto, esse of, antes da palavra book, é simplesmente pronunciada a. Por isso que na legenda ali houve esse equívoco de quem escreveu. Então, in words of book of Moses. Nas palavras do livro de Moisés, in words of book of Moses. In words, a book of Moses. In words, a book of Moses. In words, a book of Moses. But the prophet who presumes to speak a word in my name. Bom, essa é a frase que está em aspas, fazendo referência ao que está escrito no livro de Moisés. Preste atenção. But the prophet, mas o profeta, who presumes, que presume, que ousa, to speak, falar, a word, uma palavra, in my name, em meu nome. E aí não acabou ali fechando as aspas, porque tem mais coisa para ser dita aqui dentro dessa frase, que é o que ele vai dizer que todo mundo que faz isso aqui, né? O profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, no final das contas lá, esse mesmo profeta deve morrer, que é a frase que você vai ver aqui na sequência. Então, mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, but the prophet who presumes to speak a word in my name. But the prophet who presumes to speak a word in my name. But the prophet who presumes to speak a word in my name. But the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak. Preste atenção nessa aqui, ó. That same prophet shall die. Juntando essas duas frases, temos that I have not commanded him to speak. Então, né, fazendo a conexão com a frase anterior ali, que eu não ordenei, that I have not commanded him to speak, que eu não ordenei que ele falasse. That same prophet, esse mesmo profeta, ou aquele mesmo profeta, shall die, deve morrer, ou morrerá. Então a frase toda aqui no final, que eu não ordenei que ele falasse, esse mesmo profeta deve morrer. Assim está escrito lá na lei. Então, that I have not commanded him to speak, that same prophet shall die. That I have not commanded him to speak, that same prophet shall die. That I have not commanded him to speak, that same prophet shall die. That I have not commanded him to speak, that same prophet shall die. Rabbi Benjamin, I beg of you, not this. Então ele diz, Rabbi Benjamin, I beg of you. Significa eu te imploro. Not this. É como se ele estivesse dizendo isso não. Não isso. Então, Rabino Benjamin, eu te imploro isso não. Rabbi Benjamin, I beg of you. Not this. Rabbi Benjamin, I beg of you, not this. Rabbi Benjamin, I beg of you, not this. Rabbi Benjamin, I beg of you, not this. Lazarus, it's fine. E então Jesus diz, oh, Lazarus, it's fine. Lázaro, está tudo bem. Lazarus, it's fine. Lazarus, it's fine. Lazarus, it's fine. Lazarus, it's fine. Jesus, they're going to... Jesus, they're going to. Jesus, eles vão te... Ele nem termina a frase, né? Mas, Jesus, they're going to. Ao pé da letra, se você for traduzir, vai ficar, eles estão indo para. Não é isso, tá? É indicação de verbo to be com going to, o que nos mostra um sentido de futuro. Então, Jesus, eles vão. Tanto que se eu quisesse citar qualquer verbo ali, ó, eles vão estudar. They're going to study. Funciona com qualquer verbo, tá? Mas não é um sentido literal, é um sentido de futuro. Futuro planejado, uma coisa certa que vai acontecer. Portanto, Jesus, they're going to... Jesus, they're going to... Jesus, they're going to... Jesus, they're going to... Yes. Yes? Sim? Não sabemos o que ele falou, né? Mas... Yes? Yes. 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 Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. Olha só que profundo isso aqui. Jesus,
If you do not renounce your words, Jesus, se você não renunciar às suas palavras, if you do not renounce your words, we will have no choice. Ao pé da letra, nós teremos nenhuma escolha. Eu adaptei para não teremos outra escolha. But, esse but aqui que você tá vendo bem aqui, ó. Gente, ele não é o termo mas, não. Ele é o termo exceto, ou a não ser. A não ser seguir, but to follow, ou exceto seguir. Seguir o quê? The law of Moses. A lei de Moisés. Portanto, Jesus, se você não renunciar às suas palavras, não teremos outra escolha a não ser seguir a lei de Moisés. Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. I am the law of Moses. Meus amigos, olha aí, ó, o que ele diz por último. I am the law of Moses. Eu sou a lei de Moisés. I am the law of Moses. 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 E é isso aí. Se você quer saber o que foi falado, conversado na sequência dessa cena, porque você sabe, Jesus obviamente não morreu nesse momento aqui. Aconteceu uma conversa um pouquinho longa depois dessa que você acabou de assistir aqui. Nós vamos analisar na próxima aula aqui neste canal. Então eu te convido a fazer o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e assista as 2 primeiras aulas com a série The Chosen. E aí preste muita atenção. Você que está aqui me assistindo, você quer aprender inglês no ano de 2026? Você quer, de fato, aprender com acompanhamento, treinando todos os dias, aprendendo de forma sequencial, sendo acompanhado por mim, treinando conversação toda semana, de fato dominando a comunicação, de fato dominando a fala, a audição, a leitura, a escrita, as 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Você de fato sendo acompanhado, aprendendo de forma sequencial. É tudo o que nós fazemos lá dentro do meu método, a jornada do zero à fluência. A grande novidade é que quem está entrando agora na jornada do zero à fluência está entrando com acesso vitalício, ou seja, acesso para sempre a suporte individual comigo, mentoria individual comigo, conversação para sempre toda semana e, além disso, uma metodologia completa para você aprender com filmes, séries, músicas, textos, discurso com a Bíblia, The Chosen e muito mais. Tudo isso com o meu acompanhamento. Nós nunca fizemos isso em 12 anos como professor. Tudo que eu estou entregando é para quem quer aprender inglês de fato, com um caminho sequencial, uma comunidade, uma ambiência que vai te dar oportunidade, liberdade de falar inglês, destravar sua fala de fato, para você de fato se tornar fluente. Então você que quer conhecer essa metodologia, eu te convido, fique aqui mais alguns minutos que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber antes de entrar na jornada do zero à fluência. Se liga só. As inscrições estão abertas e você vai ter acesso a tudo que eu já criei nos últimos 12 anos como professor de inglês. E o melhor, você vai ter acesso a tudo para sempre. É literalmente acesso para sempre a tudo que eu já produzi, e tudo isso com o meu acompanhamento individual. O melhor de tudo é que quem está entrando agora
vai entrar pela metade do preço, de R$ 997 por apenas R$ 497. É isso mesmo? Por apenas 12 vezes de R$ 51,40, você vai entrar nessa jornada completa com acesso vitalício. A jornada do Zero à Fluência se resume a esses 3 elementos aqui: a plataforma do absoluto zero ao mais avançado, mentoria individual, acompanhamento individual comigo para sempre, e o clube de conversação para sempre. Este é o único programa onde você começa do absoluto básico e vai até a fluência, sendo acompanhado por mim pessoalmente e agora para sempre. Você nunca mais vai estudar inglês sozinho. Quem entrar hoje vai ganhar todos esses bônus com acesso vitalício. Ou seja, você vai ter acesso à plataforma do Zero à Fluência, com mais de 300 aulas completas, atualizadas, que vão do básico ao avançado, e é realmente um passo a passo para quem quer começar 2026 aprendendo inglês da forma certa e finalmente ter resultados reais. Você vai ter acesso a tudo para sempre, incluindo as futuras atualizações que nós faremos na jornada por todos os próximos anos. E o que é mais loucura é que você vai ter acompanhamento individual diretamente comigo para sempre. Isso aqui é uma coisa que nós estamos oferecendo especialmente para quem está entrando agora. Como você viu ali, ó, tá escrito ali, ó, suporte diretamente comigo todos os dias durante 365 dias. Tá arriscado. Não é mais por 365 dias. Antes era. Antes você entrava e tinha um acompanhamento de 1 ano. Hoje, quem está entrando hoje, agora, vai entrar com acompanhamento individual vitalício para sempre. Você tem acompanhamento individual comigo todos os dias, direto no WhatsApp, para você mandar áudio, dúvidas, correções. Eu vou te acompanhar para sempre. E eu falo para você aqui com toda sinceridade, isso não existe no mercado. Quem está entrando hoje está tendo acesso também ao Conversation Club, que é o nosso clube de conversação vitalício. Encontros semanais ao vivo, uma vez por semana, por videochamada, para praticar speaking, listening e tirar dúvidas na hora. Você que quer saber como funciona, nós nos reunimos aqui com mais ou menos 15 pessoas toda semana e é um encontro para você praticar o speaking, praticar o listening, praticar interação, praticar a sua fala, destravar de fato. E eu falo pra você, é literalmente o ambiente que mais acelera a fluência. Clube de conversação com acesso vitalício. Mais uma vez eu falo pra você, isso não existe no mercado. Quem está entrando hoje está ganhando também o curso de inglês intensivo. É um método onde você aprende o equivalente a 6 meses de inglês em apenas 10 dias, com filmes e séries para destravar a sua compreensão. Quem está entrando hoje também está ganhando de bônus o curso de inglês para viagem. Para você que planeja viajar no ano de 2026, eu te garanto, esse treinamento vai te salvar. Aqui você vai aprender o inglês da vida real no aeroporto, no hotel, nas ruas, no restaurante, nas compras. Tudo o que é preciso para você falar com nativos sem travar. Além disso, você recebe o meu e-book 1000 frases para viagem. 1000 frases, são 1000 frases essenciais para você falar inglês fora do Brasil com tranquilidade. É só abrir, repetir, usar, extremamente prático. Quem está entrando hoje também ganha de bônus o curso de inglês com Shrek, onde você vai estudar comigo cena por cena, diálogo por diálogo, do começo ao fim do filme. É um dos métodos mais divertidos e eficientes que nós já criamos, analisando 100% de um filme completo do início ao fim, todas as falas. Este é apenas um bônus que nós estamos entregando para quem está entrando na jornada. Além disso, você também que é cristão e quer aprender inglês com profundidade, você vai estudar cenas da série The Chosen comigo lá dentro da jornada do Zero à Fluência, aprendendo o vocabulário mais usado em pregações, estudos bíblicos, um método completamente profundo para você de fato usar o inglês da vida real que você aprende dentro da série The Chosen.
Também quem está entrando está recebendo também o curso de inglês informal com os Vingadores para você aprender mais de 100 frases do dia a dia, do cotidiano, com cenas do filme Vingadores Guerra Infinita. E para você que quer aprender inglês para crescer profissionalmente em 2026, tem também o curso de inglês corporativo, que também é um bônus para quem está entrando na jornada agora. Vocabulário formal, entrevistas, ambiente profissional, tudo para tirar você da média. E também, por último, claro, você ainda recebe 2 cursos bíblicos completos, estudando inglês com Provérbios e Eclesiastes, expandindo o vocabulário e aprendendo versos de sabedoria em inglês. Loucura, né? Preste muita atenção. Tudo isso, absolutamente tudo que eu te falei aqui, é vitalício. A plataforma, os cursos, o clube, o suporte individual, a mentoria individual, e você garante por apenas R$ 497 no preço promocional. 12 vezes de R$ 51,40. Olha que loucura. Depois que você entrar, você nunca mais vai precisar pagar absolutamente nada. Antes de você avançar, deixa eu te falar uma coisa importante. Talvez você esteja olhando para tudo isso e pensando assim: será que eu vou ser disciplinado entrando nessa jornada? Será que eu vou conseguir ser disciplinado dessa vez? E se eu investir de novo e não aprender? E se acontecer igual aos outros cursos tradicionais que eu já tentei e não funcionaram? Eu entendo essas dúvidas, eu entendo perfeitamente, porque eu também investi muito dinheiro em cursos tradicionais. Eu entendo perfeitamente a sua dúvida. Entenda uma coisa: tudo que nós construímos dentro dessa jornada, nós tiramos toda aquela coisa tradicional, aquela coisa lenta dos métodos tradicionais para fazer você ficar 10 anos dentro de uma escola, que foi o período que eu fiquei dentro de uma escola de idiomas, 10 anos. Justamente o que nós estamos entregando dentro da jornada é o oposto do que você vai ver em qualquer coisa tradicional. Justamente por isso a jornada vitalícia é diferente de absolutamente tudo que existe no mercado. E eu vou te explicar por quê. Aqui você não está comprando um curso, você está entrando em um ecossistema completo de aprendizagem. O único que te ensina inglês com filmes, séries, músicas, discursos, textos, com a Bíblia, com histórias infantis e tudo que realmente prende a sua atenção e te faz aprender de verdade. Talvez você já desistiu do inglês dezenas de vezes. Eu vou te falar, sabe por quê? Ficou chato, ficou maçante, ficou, sabe, raso por conta daquela coisa gramatical. É isso que você encontra em cursos tradicionais, mais do mesmo. E qual que é o detalhe mais importante da jornada do Zero à Fluência para qualquer outro cursinho tradicional online? Aqui você não vai caminhar sozinho. Você terá acompanhamento individual comigo todos os dias para sempre. Não existe isso em nenhum curso do Brasil. Não existe essa proximidade com o professor do curso, essa constância, esse cuidado. E é exatamente isso que tira você da procrastinação e da estagnação. Porque o problema, eu te garanto, nunca foi você. Talvez você pense assim: eu tenho dificuldade, eu nasci assim, é por conta de eu não ser inteligente o suficiente. Eu posso afirmar e garantir para você: o problema foi tentar aprender sozinho ou com métodos tradicionais, com aulas soltas, com conteúdos aleatórios e rasos do YouTube. Ninguém cresce assim. Ninguém chega à fluência atirando para todo lado. Dentro da jornada do Zero à Fluência, agora com acesso vitalício, você vai estar em uma comunidade viva, em uma ambiência certa, cercada de pessoas que estão avançando todos os dias. É isso que te puxa, é isso que te inspira, é isso que te impulsiona para você ser melhor a cada dia, para você finalmente ter consistência. Você finalmente vai ter direção neste ano de 2026. Preste atenção, se você não tomar atitudes diferentes no ano de 2026, ele vai continuar sendo o mesmo que foi o ano de 2025. Então, o ano só será diferente
com atitudes, ações, postura, atitude diferente às que você teve em 2025. Você finalmente vai ter alguém te acompanhando até o fim. 2026 pode ser apenas mais um ano para você. É mais um ano que começa? É mais um ano? É menos um ano? Não, eu te garanto. Pode ser o ano que você decide que nunca mais vai andar sozinho, que nunca mais vai se sentir travado. Primeira coisa que você vai fazer ao entrar nessa jornada, eu te garanto, é mudar o seu estilo de vida. E sabe uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui pra você? O seu principal investimento não é isso aqui. Não é R$497 pra sempre. Não é. O principal investimento é o compromisso que você cria com você. Porque você não está investindo no curso, você está investindo em você. Um cérebro mais forte, habilidades mais potentes, você desenvolver a sua leitura, a sua escrita, a sua audição e a sua fala, você exponencializar suas habilidades. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Você sair da inércia, sair do nível raso, experimentar coisas extraordinárias. Ou seja, quem define o que você vai viver no ano de 2026 é você. A escolha é sua e ela começa exatamente agora. Se você quer começar o seu inglês em 2026 do jeito certo, sem perder tempo, com acompanhamento, comunidade, materiais, filmes, séries, músicas, textos, discurso com a Bíblia e tudo o que você precisa para aprender de forma sequencial, tendo clareza de onde você está vindo, onde você está e para onde você está indo, porque quem não tem clareza para onde está indo, qualquer caminho serve. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Será que o seu eu de 2026, lá de dezembro de 2026, está satisfeito com a decisão que você está tomando exatamente agora? E aí? Te deixa confortável ou te deixa com medo? Essa sua versão de 2027. Será que o seu eu do futuro está grato pela decisão que você está tomando hoje? Eu vou terminar aqui dizendo uma frase de Albert Einstein. É loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então faz o seguinte, clique aqui no link na descrição deste vídeo, garanta sua vaga na jornada vitalícia do Zero à Fluência. Eu te espero lá. Bora lá? A partir de agora você vai poder ter acesso ao curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do Zero à Fluência com acesso vitalício. É isso mesmo, pela metade do preço e com acesso vitalício. De R$ 997 por apenas R$ 497. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40 você vai poder entrar no último curso de inglês da sua vida. Você vai ter acesso para sempre a tudo isso. A plataforma completa da jornada do Zero à Fluência, acompanhamento no WhatsApp diretamente comigo todos os dias, encontro de conversação toda semana para sempre. Você vai ganhar de bônus o curso de inglês intensivo para aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias, o curso de inglês com Shrek analisando e estudando o filme completo, curso de inglês para viagem, 2 cursos de inglês com a Bíblia, curso de inglês cristão com a série The Chosen, inglês corporativo com Suits, inglês informal com os Vingadores. Agora imagina só, ter acesso a tudo isso dentro de um único lugar só, dentro da jornada do Zero à Fluência. Aqui dentro você vai aprender com o seu ritmo, treinando todos os dias, aperfeiçoando as 4 habilidades, lendo, escrevendo, ouvindo e principalmente falando. Você vai aprender com um plano de estudos, treinamento diário, conversação toda semana, mergulhando no inglês todos os dias, de forma leve e prazerosa, estudando também com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia e muito mais. Se liga só,
Para sempre você vai poder participar do nosso encontro de conversação que acontece toda semana. Para sempre você vai ser acompanhado por mim. Para sempre vai ter acesso ao meu curso completo do Zero à Fluência, incluindo todas as futuras atualizações que faremos na plataforma. Sem se preocupar com prazo, com renovação, você vai ter acesso a tudo isso para sempre. Isso é algo que nunca fizemos na história, mas é só para quem está entrando exatamente agora. Clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Garanta agora mesmo a sua vaga dentro da jornada. Esta será a última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Serei o seu último professor de inglês. Clique no link aí e eu te espero aqui do outro lado. Let's go!